A FAB já iniciou as investigações sobre a queda de um bimotor hoje pela manhã entre a cidade de Recife e Jaboatão dos Guararapes. 16 pessoas morreram no acidente. A Força Aérea conversa agora com o chefe da Divisão de Aviação Civil do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Tenente-Coronel Aviador Frederico Alberto Marcondes Felipe. Bom dia, Coronel. Bom dia. Nós soubemos pela manhã que houve um relato do próprio piloto minutos antes da queda com a torre de controle. O senhor confirma e qual foi o teor deste relato? Segundo as informações preliminares que nós pudemos levantar, o piloto entrou em contato com a torre de controle após a decolagem e informou que estava tendo problemas e que retornaria para pouso no aeródromo. Logo a seguir, ele informou que tentaria realizar um pouso na praia de Boa Viagem. Coronel, a aeronáutica já está lá fazendo a investigação. Qual é o papel, o que é feito nesse momento? Esse momento inicial de investigação consiste numa grande coleta de dados. Então, as equipes que estão trabalhando lá, nós temos uma equipe do CENIPA 2, que é o órgão regional do CENIPA, que já está trabalhando no local, e tem uma equipe do CENIPA se deslocando para Recife. Essa grande coleta de dados vai, então, abordar informações relativas aos destroços, à aeronave, processo de manutenção dessa aeronave, os gravadores de voo, conhecidos como caixas pretas, meteorologia, informações relativas aos pilotos, ao seu treinamento, à empresa operadora, tráfego aéreo. Todas as informações que forem relevantes para o acidente serão levantadas nesse momento. Coronel, para que serve essa investigação e já há indícios das possíveis causas? Nesse momento, nós não temos indícios ainda de por que o acidente aconteceu, dos fatores que levaram, os fatores contribuintes para o acidente. A ação inicial, ela realmente visa coletar as informações para que a gente possa, depois dessa grande coleta, determinar quais vão ser as linhas de investigação, de acordo com as evidências que forem levantadas, para que aí sim a gente possa descobrir quais foram os fatores contribuintes e atingir o objetivo da nossa investigação, que é a prevenção de acidentes aeronáuticos, para que não ocorra novamente um acidente dessa natureza. Qual é o prazo para a conclusão das investigações? As investigações, elas não têm um prazo pré-definido para serem concluídas. Isso depende muito da complexidade e do andamento dos trabalhos. A investigação ela tem que ser feita de maneira bastante completa, para que nós não deixemos nenhum fator contribuinte de fora e que a gente tome, então, medidas de prevenção de maneira bastante abrangente, para que a gente possa efetuar uma prevenção que seja realmente eficaz e os acidentes não voltem a acontecer. Por isso não existe um prazo pré-definido. Às vezes demora 1 ano, às vezes até 2 anos, depende do andamento dos trabalhos. Os investigadores contam com que tipo de material? Quais são os elementos para fazer essa investigação? Tem caixa preta, por exemplo? Sim, nesse acidente a aeronave era equipada com gravadores de voo, que são as chamadas caixas pretas, e que são uma fonte muito importante de informações para a investigação. Essas caixas pretas elas têm que sofrer um processo de retirada, de download dos dados, para que esses dados a partir daí possam ser decodificados e analisados em função das características do acidente. A caixa preta ela não vai dizer para a gente por que o acidente aconteceu. Ela é mais uma fonte de informações e que vai se somar às informações que a gente retira dos destroços e de todo esse levantamento que é feito. O senhor disse que não há um prazo certo para a conclusão das investigações, mas a gente sabe que ao longo dessa investigação, os senhores vão emitindo recomendações de segurança de voo. Por favor, explique para o ouvinte da Força Aérea o que são recomendações de segurança de voo. As recomendações de segurança de voo são medidas de prevenção que são emitidas, a solicitação de que sejam tomadas essas medidas de prevenção para que a gente possa, então, mitigar fatores de risco que foram levantados na investigação do acidente. Como foi colocado, elas são emitidas tanto durante a investigação quanto ao final do processo de investigação. Então, assim que a gente tem conhecimento de um determinado fator de risco, a gente emite essa recomendação de segurança de voo de maneira imediata, para que a gente possa, então, fazer uma prevenção eficaz. E nesse final da investigação, é
é feito um relatório final. Esse relatório final vem a público? Sim, ao final da investigação, então, é emitido o relatório final, que é o documento oficial, a palavra oficial do Comando da Aeronáutica sobre a investigação do acidente, e esse relatório final é disponibilizado a todos na página do CENIPA na internet. De que maneira atuam FAB e ANAC numa situação como essa? A atuação da FAB e da ANAC, a investigação ela fica por conta do CENIPA, né? O CENIPA é o responsável por conduzir a investigação. E a ANAC, como órgão regulador e fiscalizador da aviação civil, tem as atividades, as atribuições dela previstas em termos de legislação, de acompanhamento da empresa operadora e de acompanhamento da situação da aeronave, dos pilotos e etc. Então, pelo que o senhor falou, o papel da FAB na investigação, ela tem um foco na segurança, não propriamente para apurar responsabilidades. Exatamente. A investigação feita pela Força Aérea, ela visa exclusivamente a prevenção de novos acidentes. Então, o único objetivo das investigações efetuadas pelo CENIPA, pela FAB, é prevenir novos acidentes, é evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. Agradecemos então as explicações do Tenente Coronel Aviador Frederico Alberto Marcondes Felipe, o chefe da Divisão de Aviação Civil do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. Muito obrigada pelas suas explicações, Coronel. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos. Obrigada.